já de volta à Identidade Geral. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Ele cresceu entre os livros e desde muito cedo já escrevia poesias. Eu converso agora com o pastor, que também é um apaixonado pela escrita, o Douglas Reis. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui na Identidade. Wagner, eu que agradeço o convite. Olha, são muitos livros, inclusive nem todos eu tenho aqui. Tem um livro que não é propriamente história de personagens bíblicos, que você acabou de me dar de presente aqui, vou ler com todo carinho, Explosão Y. Assunto super atual, né? Adventismo, pós-modernidade e gerações emergentes. Inclusive, estava conversando isso agora no bloco anterior, um pouquinho sobre essas novas gerações, né? No começo do programa. E aí tem esses dois livros aqui que são sobre personagens bíblicos. Então tem o livro com a história de Sansão, tá aqui, Paixão Cega. E o que a gente vai conversar mais propriamente no Identidade hoje, que é O Mensageiro do Deserto, que aí conta a história de João Batista. Você coloca o subtítulo aqui, Siga o Exemplo de João Batista. A gente percebe, pastor, pelos relatos bíblicos, que João Batista ele não era um homem muito convencional, né? Ele sempre foi um pouco fora dos padrões. O que a gente sabe? Ele se vestia com roupas com pele de camelo, ele comia gafanhoto, até tem um vídeo super engraçado no NT Kids aqui dele comendo um gafanhoto, personagem lá desenhado. Então, ele era uma pessoa que não vivia muito preocupado com os padrões e o que as pessoas pensavam sobre ele, tô certo? É verdade, Wagner. Quando a gente percebe esses detalhes da vida de João, deve ter tido algum motivo especial para que ele tenha sido tão fora dos padrões, mesmo os padrões da época dele. E, na verdade, ele fugia desses padrões porque Deus queria fazer dele um modelo para que as pessoas fugissem daquela vida superficial. Do convencional, da aparência, a vida em torno da aparência. Essa era uma preocupação. No livro Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Jesus Cristo muito boa, muito bem escrita, a autora Ellen White, ela fala que na época de João, a preocupação com o luxo, com o estilo de vida das cerimônias religiosas e, ao mesmo tempo, aquele vazio, eram coisas comuns na maioria das pessoas. Engraçado que a gente está falando de anos atrás. A gente está falando da época de Cristo. Aliás, esse livro que você citou, O Desejado das Nações, foi considerado, né, pelo Congresso americano como a melhor biografia já escrita sobre Jesus. E você estava falando dessa época, que é muito bem relatada nesse livro, e ao mesmo tempo é tão atual, né? Parece que o desejo do ser humano ainda é muito parecido. Eu consegui ser igual ao outro, eu consegui viver de aparência, então isso está muito bom. E transportando para o universo do cristianismo, isso não é nada bom, né? É verdade. Herman Dooyeweerd, que foi um filósofo holandês cristão, ele dizia o seguinte, que só existem dois tipos de vida. Ou você vive para Deus, ou você vive para um ídolo. E essas coisas que estão à nossa volta são periféricas, mas elas podem se tornar um ídolo. E aí, claro, quando eu busco essa referência nos ídolos, a minha vida fica vazia. Talvez o problema na época de João Batista e o nosso problema hoje também. O nosso problema atual. Você se aprofundou na vida de João Batista. E aí, como que era a questão do discurso dele? Porque ele falava, e de uma forma muito diferente de outros profetas que a gente já estava acostumado a ler na Bíblia. Você falou dessa questão de ele quebrar um paradigma, né? Ele não ser acostumado com a forma habitual que a sociedade estava inserida e acostumada. Mas às vezes, quando a pessoa é muito diferente da maioria, também ela não pode soar um pouco como desequilibrada, ele não pode, ou não poderia na época, ser considerado, de repente foi considerado por muitos meio louco, a pessoa desequilibrada? Na verdade é o seguinte, Wagner, a gente olha João Batista hoje com olhos do século XXI, mas na época dele fazia algum sentido, porque veja, aquelas roupas que ele usava, roupas de pele, eram roupas tanto dos pobres, a classe social com quem ele se identificaria, mas ao mesmo tempo eram as roupas usadas pelos profetas. Uhum. Então quem olhasse para João já olharia para ele sob essa perspectiva de que ali estava um profeta.
Ao mesmo tempo, a alimentação dele, que era uma alimentação sugêneres, né? O cara comia gafanhotos. Imagina. Bom, mas hoje em dia tem gente que come também, né? Mas por que ele fazia isso? Porque era também a alimentação dos pobres e, ao mesmo tempo, se a gente vai olhar para a Bíblia, Levíticos 11, é o único animal, o único inseto que é comestível. Então, tinha toda uma série de referências que ajudavam as pessoas a olhar para João e entender que ele era diferente, sim, mas, ao mesmo tempo, ele resgatava alguma coisa dos profetas do passado com um recado de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Você falou que a gente olha para João Batista com o nosso olhar do século XXI, né? E aqui no livro é muito interessante porque a todo momento você faz referências como essas, né? Você traz o exemplo de João Batista, até compara com coisas da sua própria vida e tal. E por que isso? Você acha que trazer o João Batista daquele período para o século XXI torna mais didático entender quem foi João Batista? Nesse processo de comparação com os dias de hoje, o personagem fica mais atual, é isso? Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. A primeira é a questão de você fazer uma aplicação. A Bíblia ela existe para isso, para que aquelas ideias, conceitos, seja uma narrativa, uma história, ou mesmo uma profecia, ou qualquer outro gênero literário, aquilo tem que ter uma aplicação. Eu tenho que ler a Bíblia e entender, não, Deus quer dizer alguma coisa para mim hoje, tantos séculos depois. E também por um outro motivo, aí um motivo mais profético. Malaquias 4 fala da vinda de Elias. A gente entende que, em primeiro momento, Elias, essa figura profética lá do Antigo Testamento, ele tem a sua representação em João Batista. Muitos paralelos na vida deles, até a forma como eles morreram. Mas também Elias tem uma identificação com o povo de Deus hoje, que está vivendo nessa época e tem que ser corajoso, igual esses dois profetas, tanto Elias quanto João Batista, para dar a mensagem para os nossos dias. E é interessante pensar no cenário, né? Porque hoje alguém que vai ter que trazer uma mensagem, ela tem que concorrer com muitos recursos. Se ela está falando pessoalmente, a pessoa pode estar lá no smartphone dela, vendo as redes sociais. Se está na rua, tem uma série de outdoors e publicidades e trânsito, e gente indo e gente vindo. É uma poluição visual e sonora. Na época de João Batista era muito diferente, né, pastor? Então ele estava lá no deserto, tudo tranquilo, tudo silencioso. Eu imagino que quando ele conseguisse atrair a atenção de alguém, quando ele conseguia atrair a atenção de alguém, talvez aquele discurso era mais fácil de ser desenvolvido do que hoje, né? Isso é uma coisa interessante, porque haviam vilas grandes, claro, grandes a gente fala para o padrão daquela época, né? Nada comparado com hoje. Não era nenhuma megalópole, mas haviam vilas grandes, havia muita agitação, havia outros pregadores também, só que existia uma coisa peculiar em João Batista. Quando ele falava com convicção, cheio do Espírito Santo e de forma direta. Então as pessoas eram atraídas ao deserto para ouvi-lo.